Olá, queridos, você está bem? Hoje eu queria deixar uma mensagem da Palavra de Deus que vai ensinar para nós o poder transformador de Jesus. A Bíblia fala em Marcos capítulo 5 de um jovem que morava em sepulcros e ele sofria de grandes males. A Bíblia diz que ele se automutilava e nada continha ele. Nem as algemas, nem as correntes, ele quebrava tudo. Você já pensou no ser humano dessa forma? É um texto pesado, porque ele vivia, na época, os cemitérios era tipo uma caverna, né? Então imagina ali, diante daqueles ossos, daqueles cadáveres, daquele lugar fedido, daquele lugar desagradável, e um ser humano sem rumo. Você já fez essa pergunta? O que leva o ser humano a se degradar tanto assim? Talvez você vai falar, não, mas eu moro num lugar bonito, num condomínio, num prédio, numa casa. Louvado seja Deus por isso. Mas a história do gadareno, ela é muito mais do que social. Não foi apenas porque ele não arrumou um emprego e ele foi morar lá nos sepulcros. A Bíblia vai mostrar na história dele aqui em Marcos 5 que ele tinha uma possessão demoníaca. Você sabe o que é uma possessão demoníaca? Esse texto vai mostrar alguns sinais. Mas também tem pessoas que moram nos grandes palácios, bem arrumado, bonito, cheiroso, mas a vida dele não é melhor do que a vida desse gadareno. A psique dele é doente também. Então o texto bíblico, ele não está querendo mostrar para mim e para você a crise social simplesmente. Claro que a Bíblia diz que a gente tem que amar o pobre, ajudar, cuidar, e como cristão a gente faz parte disso, acredita nisso. Mas o que eu queria tirar dessa lição, dessa história, é que quando Jesus está ali com seus discípulos, ministrando, ensinando, né? E está ensinando a gente também, é sobre o seu poder, o seu amor. Porque se não fosse a graça de Deus, eu e você, não passávamos de um gadareno também, mesmo dormindo numa casa adequada, glória a Deus por isso, mas a vida é muito mais do que estrutural. E o que Jesus quer ensinar é que o pecado, ele escraviza as pessoas. Ele morava sozinho lá, naquele lugar fétido, tão terrível. Então, uma das marcas do pecado é o egoísmo, é o egocentrismo, é a autodestruição. Hoje, muitas pessoas estão se autodestruindo com seus vícios, com as suas manias e até mesmo com as suas conversas. E a Bíblia vai dizer que ele passava noites nos montes, entre túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Mas a Bíblia vai mostrar que ele gritou a Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. O mais que a vida não é fácil, mas o texto ele enfatiza. Espero que o Espírito Santo traga essa chama dentro de nós, dentro de você. Quando aqueles demônios, aquele ser humano misturado com obra do mal, eles enxergam Jesus. Ele grita, ele clama. E Jesus atende. Jesus, ele olhou para aquele moço, ele teve misericórdia. É verdade que os demônios estavam resistindo ao poder libertador de Jesus. Os demônios não queriam a libertação. Tanto é que eles não queriam que Jesus estivesse ali. Eles disseram assim, por que o senhor está aqui? Nós não queremos o senhor aqui. E depois, no texto, você vai ver que aquela sociedade mandou Jesus embora. Será que eu e você fazemos parte de uma sociedade que não está tão afinada com Jesus? Então eu queria que você pensasse que o Evangelho veio nos libertar. E não precisa morar em sepulturas para ser possesso. O homem é possesso do pecado, da natureza caída. E Jesus veio libertar. Jesus repreendeu aquela obra do demônio na vida daquele homem. Trouxe vida e dignidade. A Bíblia diz que depois ele estava sentado dignamente. A Bíblia diz que o homem sem Deus ele é como um mar agitado. Ele lança a lama de si para si. Esse moço, ele se autoferia. E agora, Jesus encontra ele está vestido dignamente, sentado, cheio de paz. Outrora ele andava perambulando, sem rumo, e a graça de Deus alcançou. E assim também, eu e você, precisamos da graça de Deus para nos libertar
da nossa morte espiritual, do nosso sepulcro emocional. Quantas pessoas raivosas, quantas pessoas contundidas, quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas isoladas, mas o Evangelho nos atrai, Cristo nos atraiu e agora nós fazemos parte da família dele para amar, para servir e ele está curando as nossas feridas. Eu não creio que o cristão fica possesso, ele é oprimido, mas Jesus veio libertar o possesso e o oprimido, do velho homem, dos demônios, da obra do pecado, porque ele morreu e ressuscitou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que nesse momento você possa se render a Cristo e sentir o amor de Deus, o perdão dele, a libertação dele, porque é maior do que qualquer obra de trevas, do diabo, da sepultura. Nós somos da vida. Jesus ressuscitou. Deus te abençoe. Senhor, pelo poder da ressurreição, opera em mim e no meu irmão a vida eterna, a vida de Cristo, porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus seja louvado. Se você gostou da mensagem, compartilhe, divulgue a palavra de Deus. Fique na paz. Um grande abraço.